os homens estavam desenfreadamente vivendo sua vida de pecado. Achavam, Deus não está vendo, vai ficar assim. Porém, nada passa incólume aos olhos de Deus, irmãos. Deus é o Deus que enxerga todas as coisas. Deus, Ele vê tudo. Nos tempos de Noé, a Bíblia diz: comiam, bebiam, casavam-se, casavam-se. E Enoque, ele é anterior ao tempo de Noé, mas está ali, bem próximo. E Enoque foi alguém que viveu uma relação com Deus. Escuta isso. Quando os homens caminhavam em uma relação de impiedade, em uma relação com o pecado, deixando as coisas de Deus de lado, porque achavam que não tinha que prestar conta a nada. Lembrando que nesse tempo havia uma longevidade de dias. O filho de Enoque viveu 969 anos. Teve esse pé. Então os homens, eles se sentiam mais poderosos, acima da morte. Só que a morte chega para todos. E essa geração não esperava jamais que Deus fosse chamar a terra para o juízo. Nós temos propagado, temos falado, temos anunciado. O Espírito Santo tem incomodado e tem procurado despertar a igreja, porque nós estamos no final dos tempos. O pastor já se fala disso há muito tempo, mas eu queria ler com a igreja a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 2, diz assim: para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa de sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisa pereceu o mundo de então, coberto com as águas de dilúvio. Agora escuta isso. Mas os céus e a terra que agora existe, essa terra tão desejada por nós, essa terra onde você derrama o teu suor para conquistar, esse lugar que você tem como objetivo maior de desfrutar e viver, esse lugar, olha o que a Bíblia diz: os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos, porque Deus, ele é atemporal. Deus, ele está fora do tempo, ele é eterno. Tempo é para mim e para você. 1000 anos para ele é como um dia como 1000 anos, porque ele não tem essa cronologia do tempo. Há 2000 anos atrás, Pedro escreveu isso, para advertir a nossa geração. Os céus e a terra que agora existem estão sendo reservados como tesouro para o dia da destruição. Esse lugar vai pegar fogo. Esse lugar vai ser destruído. Esse acúmulo que os homens tentam ter, com tanto apego, tudo isso será destruído. E diz a Bíblia ainda mais:
No verso 9, continuando. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A demora em Deus agir com juízo é misericórdia. O que nós chamaríamos de lentidão de Deus no processo de julgar esse mundo não é inoperância, não é falta de poder, não, é misericórdia. Deus está dando tempo para os homens se arrependerem. Ele quer que todos, entenda essa palavra, todos e todos. Deus não quer que ninguém se perca. A vontade, o querer dele é que todos os homens sejam salvos. Mas tem uma coisinha chamada livre-arbítrio. Eu tenho insistentemente falado com a igreja. É você que decide o teu destino eterno. Quando você era um bebê, você comia o que tua mãe dava, porque você não tinha escolha. Você vestia o que teus pais queriam que você vestisse. Mas quando você cresceu, se tornou dono do seu nariz, você come o que você quer. Você veste o que você quer. É escolha. E eu te digo, aonde você vai passar a eternidade também é escolha. Moramos aqui em uma cidade onde o valor das rendas cada dia está lá em cima. Está inflacionado. Hoje nós moramos mediante escolha do valor que podemos pagar. Talvez você deseje, eu queria morar num palácio. Esses recursos não te podem fazer isso. Mas deixa eu dizer para você, o que diz respeito à eternidade não é o fluxo de dinheiro que você tem, não é o fluxo do poder social que você tem, que vai definir a eternidade onde você vai morar. O que vai definir aonde você vai passar a eternidade não tem nada a ver com ouro, com prata, com dinheiro. É posição de coração. Porque se não houver arrependimento, nem o homem mais rico desse mundo, bilionário, consegue se salvar. Porque salvação não se compra, ela é gratuita, mas ela não é barata. Custou o preço da vida do Filho de Deus. Por isso, o Senhor, Ele nos convoca para arrependermos. Sem arrependimento, ninguém entra no céu. Se não se converter a Jesus, ninguém poderá adentrar os portais celestiais sem se arrepender, sem confessar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Isso é um princípio da palavra, um princípio doutrinário, imutável. Os homens podem inventar todo e qualquer tipo de teologia, mas não tem como passar por cima desse princípio doutrinário. Não entra no céu sem Jesus. E esse mundo que tanto nos agarramos, nos apegamos, sim, o mundo é belo, mas entenda uma coisa, esse mundo traz a carga do pecado. Quando Adão e Eva pecaram ali, tudo isso que era belo manchou-se. E a Bíblia diz que o mundo, a natureza, ela geme com dores de parto, porque ela está maculada pelo pecado, ela está alterada. O universo foi atingido pelo pecado. O pecado é miserável, destrutivo. Mas pior do que destruir esse ambiente, essa habitat, é destruir a alma humana no inferno. Todos nós somos individuais. Hoje, a Terra comporta cerca de quase 8 bilhões de pessoas. Quando nós olhamos isso, nós olhamos dentro do âmbito da estatística. Lá está a China, 1,4 bilhões, ainda 1,4 bilhões de pessoas. O Brasil, 220 milhões de pessoas. Para nós são apenas números. Mas entenda, cada alma é única. Cada alma é insubstituível. Você é insubstituível. Não importa quantas pessoas vai sofrer do teu lado. Se você perder a tua salvação, para você perdeu tudo. Não tem dessa de maioria, mas todo mundo vai. Ah, é? O problema de quem vai, porque a palavra não tem. Se eu sei que tem o céu,
E o Senhor prometeu para mim, para que eu vou para o inferno? Para que eu vou escolher viver uma vida de terror, de tormento? E é interessante que, dentro dessa modernidade, se diz que é ético o pastor não pregar sobre o inferno, porque isso amedronta as pessoas, aterroriza as pessoas. Mas com a minha responsabilidade pastoral, eu não posso fazer você rir, sorrir aqui, sair daqui como se tudo estivesse bem, e de repente você tem um infarto na porta da igreja. Você não chega na sua casa vivo. Aí você vai adentrar os portais da eternidade e vai pensar que eu saí de um culto e não me disseram acerca da eternidade. Ainda hoje eu vi um vídeo de um culto onde o pregador estava ministrando a palavra e ele estava falando sobre a eternidade e de repente ele tomba. E ali mesmo ele perde a vida. Ou melhor, ganha a eternidade. Por isso, amados, nós precisamos cuidar daquilo que é interior. A nossa oração, o principal motivo de você orar pela tua alma, é por você, é pela tua salvação. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta nós termos saúde, uma saúde de ferro? De que adianta ter todo o vigor, ter toda a riqueza, ter tudo aí pela qual aparentemente é o que os homens desejam? Mas se nós não tivermos salvos, queridos, essas coisas são banais, são inócuas, são vazias, são sem sentido. Para fechar essa parte de Pedro, olha o que diz o verso 10. Mas o dia do Senhor, ele virá como ladrão da noite. Como é que vem o ladrão da noite? No momento inesperado. É na hora que você acha que ele não vem. Você não sabe quando ele vem. E a Bíblia diz que o dia do Senhor ele virá como ladrão da noite. Escuta. No qual os céus eles passarão com grande estrondo. Pedro é pescador. Pedro não entende nada nem de física nem de metafísica. Ele está dizendo: vai haver uma explosão cósmica. Vai haver uma grande explosão nesse universo. Os elementos ardendo. Hoje você conhece a tabela periódica. Você sabe que possui gases na atmosfera. Você sabe da química. Pedro era só um pescador, não sabia de nada. Hoje nós sabemos do poder que é uma bomba nuclear. Sabemos do poder feito destrutivos que essa terra pode passar com um choque de um cometa, de um meteoro. A Bíblia está dizendo aqui, olha, os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes vai pegar fogo, se desfarão. A terra e as obras que nela há se queimarão. Vai pegar fogo nisso. Agora vem o verso 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas nos convencer em santo prato e verdade. Veja bem, você tendo conhecimento que tudo isso vai pegar fogo, você sabendo que tudo isso vai ser destruído, como é que tem que ser seu viver? Que tipo de vida você vai levar? Como é que você vai tocar a tua vida? Livro 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Que tipo de comportamento vamos viver? De que maneira vamos esperar esse dia? De qualquer forma. Lembre-se, o texto diz, o verso 10, virá como ladrão da noite. Era um momento inesperado. Eu quero então voltar para fechar e dizer para você. Mas agora vamos para o texto de Gênesis 5. Que a Bíblia diz que Enoque, no verso 23, melhor dizendo, no verso 21, e viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não foi visto mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu
Metusalém, 180 anos, gerou a Lameque. Escuta, estamos falando das gerações que antecederam ao dilúvio. Vamos no verso 22. Enoque, ele andou com Deus. Pastor, como é que é isso? Se transliterássemos, iríamos dizer: Enoque foi um homem que teve relacionamento com Deus. Ele agradou a Deus, ele obedeceu a Deus, ele teve comunhão com Deus, ele orou. Mas ele não orou para pedir coisas, ele não orou para ter coisas, ele quis ser alguém no relacionamento com Deus. E ele se tornou alguém que caminhava com Deus, que amava com Deus, que falava com Deus, que ouvia Deus. É uma questão de escolha entre ter e ser. As pessoas, o ser humano hoje, eles querem ter, mas não querem ser. Deus está nos chamando para sermos filhos, sermos compromissados, andarmos com Ele, ter comunhão com Ele. É preciso que você priorize na tua vida, coloque Deus no topo. Deus tem que estar no topo da tua vida, porque Ele não divide a glória dele com ninguém. Nós queremos sempre colocar o nosso eu, o nosso ego, sempre na frente. Sempre pensamos no nosso bem-estar. Queremos sempre pensarmos em nós mesmos. E eu digo até mesmo no núcleo da família. O marido ele vai pensar primeiro em si do que da esposa, primeiro em si do que dos filhos. É uma tendência humana, é uma inclinação da educação. O que Deus deseja de nós. Lucas capítulo 14, 33 diz assim: aquele que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser Deus. Consegue entender? Aquele que não renuncia tudo quanto tem, não é algumas coisas. Às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo: mas pastor, servir a Deus, eu vou ter que deixar. Não, querido, você não tem que deixar. Você tem que trocar o governo. Não é deixar ele fazer algumas coisas, não. É trocar o comando. É a linha de comando de vida que tem que ser trocada. Aquele que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser vencido. O que significa isso, pastor? Eu saio do comando da minha vida. Eu vou entregar plenamente, Senhor. Agora eu vou viver para ti, do teu jeito, da tua maneira. Não importa como, mas eu vou fazer do teu jeito. É da tua forma, porque eu quero ser. Eu não quero ficar aqui, porque eu sei que essa terra agora. Eu sei que vem fogo de juízo sobre a terra. E eu não nasci para viver juízo. Olha João 5:24. Jesus ele disse da seguinte maneira: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê, é aquele que me enviou, tem. A vida eterna é algo que Deus te dá agora. Quando você caminha com Ele, você passa a ter direito de vida eterna. Não entrará em condenação, não vai entrar em juízo. Mas se você morrer, você passa da morte da vida. Porque tem uma vida que nos aguarda, irmãos. Tem uma vida eterna que nos espera. E essa vida eterna nós começamos a viver ela agora. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida. E tenham ela em abundância. Foi o próprio Jesus que disse isso. Enoque fez uma escolha. E a escolha dele foi ímpar. Ele escolheu agradar a Deus, andar com Deus. Pensa quantos atrativos que havia naquela época, quantas coisas. Mas ele fez uma escolha. Eu não vou andar com a maioria. Eu não vou fazer como os outros fazem. A Bíblia, quando olhamos o capítulo 6, a Bíblia diz que o mundo estava tomado por uma degradação. O verso 5 do capítulo 6 diz que: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má. Olha aí nós. Gênesis 6, 5. Esse é o retrato do contexto que nós vivemos. A maldade se multiplicou. Os homens, a imaginação do pensamento deles era má. Ele vivia em um mundo apodrecido. Mas ele escolheu: eu não vou ser assim, eu vou ser diferente.
Então, quando você escolhe ser diferente, meu pai, minha mãe, minha avó, meu irmão, meus amigos, meus colegas de trabalho, não importa o que ele seja, não importa o que você decide ser. Há uma graça de Deus que vem sobre nós e nos capacita de viver uma vida santa, uma vida diferente. Não é porque você é melhor, é porque Deus ele faz em você quando você o quita a lugar com ele. Nós, em nosso mesmo, não abrimos muito, isso é diferente. Mas quando eu entrego a minha vida ao Senhor e digo, Senhor, vem reinar em mim, Espírito Santo, venha me conduzir, venha me guiar. Então, o Espírito Santo, ele vem morar em nós. Nós nos tornamos a habitação morada, templo do Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos capacita a viver uma vida santa, íntegra, reta diante do Senhor. E por isso podemos fazer conforme Enoque fez. Ele fez uma escolha. Eu não me contaminarei. Eu vou andar com Deus. E diz a Bíblia aqui, no verso 24, capítulo 5. 5:24. Andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Significa isso. Teve um dia. Enoque era casado. Enoque tinha filhos. Um dia ele saiu de casa. Como um dia normal, como qualquer outro. Ele esteve ali com sua esposa, com seus filhos, mas um dia ele saiu de casa. E ele teve essa relação com Deus. E nunca mais voltou. E a Bíblia explica. Deus o arrebatou, Deus o arrancou, Deus o tirou. Aleluia. Isso é o retrato do que vai acontecer com a igreja. A promessa de Jesus é: eu vou preparar lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. O arrebatamento é a iminência do rapto da igreja. Quando vai ser, pastor? É como a própria Bíblia diz inteiro. Será como nós vamos ver, ninguém sabe quando vai ser. A igreja, assim como Enoque. Ninguém viu Enoque sumir. Ninguém viu Enoque ser arrebatado. Só perceberam que os homens serão mais ricos homens. Assim também será a igreja. Deus vai arrancar a igreja da terra. Ele vai levar a igreja para os céus. E na terra vai ficar o caos. Depois que Enoque foi, Deus então preparou. Claro, e dentro da tipologia, depois vamos ver o dilúvio. O dilúvio veio e caiu sobre os homens. Só salvou Noé. O arrebatamento da igreja. Ele fica aqui. Vai sentir o peso da ira e do juízo de Deus sobre a terra. Pois os juízos do Senhor, que já estão descritos ali no Apocalipse, são coisas inadiáveis, imutáveis. O juízo de Deus está decretado. Só tem um meio de você se livrar desse juízo. É você corrigir o teu coração. Aliançar-se com Deus. Arrepender-se dos seus pecados. E caminhar na santidade com o Senhor. Eu quero te convidar a se colocar aqui agora. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar por você. Eu não sei como é que está teu coração, não sei como é que está a tua vida. Mas hoje o Espírito Santo está clamando a você. E a Bíblia diz assim: se hoje ouvirdes sua voz, não endureçais os vossos corações. E eu quero perguntar, queria que toda a igreja estivesse orando agora.